Estamos iniciando mais um dia aqui na Capela CBMAN, com a live ao vivo pelo Facebook. Posteriormente nós iremos postar também no YouTube, Capela CBMAN. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos que nos acompanham, que este trabalho que nós estamos fazendo aqui venha alcançar muitas vidas, venha trazer paz, uma exortação, conforto ao seu coração. Hoje nós iniciaremos um estudo sobre Adão, né? Sobre os homens da Bíblia. Nós já temos às quintas-feiras uma exposição sobre as mulheres da Bíblia, e às terças-feiras vamos ter os homens da Bíblia, né? Posteriormente nós vamos ter alguns outros estudos no decorrer do nosso ano. Semana que vem nós iremos completar um ano de lives, iniciada em 2020 durante a pandemia, né? Nós iremos completar um ano, nós iremos ter uma programação especial. Desde já eu convido você a que nos acompanha, que possa estar presente neste dia, presencialmente ou online, será transmitida. Nós iremos ter a presença do pastor subtenente Kleber da reserva, já confirmou presença nesse dia. Então será um dia muito abençoado. Nós iremos agradecer a Deus por esse um ano aqui, durante as manhãs de segunda a sexta-feira, trazendo uma palavra para todos os irmãos que nos acompanham. Vamos iniciar com uma oração, amém? Senhor Deus e amado Pai, agradecemos a Ti, meu Deus, por mais um dia que Tu nos concedeste, Pai. Este dia lindo e belo, Pai, que nós estamos vivendo, Pai. Sabemos que estamos vivendo os princípios das dores, Pai. Conflitos, guerras, doenças, Pai. Mas a Tua palavra, ela nos dá um conforto, nos dá a paz e nos dá a esperança, que é o Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nosso Senhor e Salvador, Senhor. Que esta palavra hoje, Pai, venha a ser direcionada, Senhor, primeiramente por Ti, Pai. Que Teu Espírito tome a frente, Pai, que Tu nos dê a palavra, Senhor, para transmitir para aqueles irmãos, Senhor. Que esse estudo venha alcançar várias e várias pessoas nesse dia, Pai. Não somente homens, Pai, mas homens, mulheres, famílias, Pai, sejam alcançadas pela Tua palavra, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Para a gente falar de Adão, nós temos que dar um breve resumo sobre Gênesis. O tempo é curto. Nós vamos fazer aqui um breve estudo sobre Adão, um panorama aqui da vida de Adão. Se encontra em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 5, nós temos a história de Adão, sua esposa Eva, seus filhos Caim, Abel, Sete e seu neto Enos. A Bíblia conta que Adão teve esses 3 filhos, estão escritos na Bíblia, né? Mas ela também fala que Adão teve vários outros filhos, não menciona os nomes apenas de Caim, Abel e Sete. Mas sabemos pela Bíblia que Adão teve outros filhos e filhas. Ele foi o primeiro homem, né? Adão e Eva, o primeiro casal. Nós já tivemos uma exposição sobre Eva. Iremos começar aqui sobre Gênesis. O autor de Gênesis, tradicionalmente, e já entraram em um consenso que Moisés foi quem escreveu Gênesis. Não temos uma certeza exata, mas os estudiosos, teólogos, cientistas chegaram a esse consenso que Moisés escreveu Gênesis. Período: foi escrito por volta de 1450 a.C. Este é o período em que foi escrito o livro de Gênesis, e ele abrange o início
no princípio Deus criou os céus e a terra, é uma data indefinida e vai até o ano de 2100 a.C. Esse é o período que decorre todo o Gênesis. Uma data inicial que não está definida exatamente, não está batido o martelo sobre essa data, mas ela compreende até o ano de 2100 a.C. O propósito de Gênesis: contar a história dos patriarcas. O objetivo de Gênesis é nos mostrar a história dos patriarcas Adão, Isaac e Jacó. A mensagem de Gênesis: primeiro, soberania de Deus como criador e sustentador de todas as coisas. Deus é que foi o criador de tudo. Deus é supremo. Segundo, os seres humanos como imagem de Deus. Gênesis vai nos mostrar que nós somos a imagem de Deus. Nós refletimos a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Terceiro, a queda e a origem do pecado. Nós vamos ver, nós já tivemos um breve relato na exposição de Eva sobre o pecado, sobre a queda. Nós vamos ver agora sobre a ótica de Adão. E quarto, o projeto de Deus para a reconciliação do mundo. Nós tivemos a entrada do pecado, mas temos Jesus como o nosso Senhor Salvador. Nele nós podemos nos reconciliar com Deus. Amém? Alguns personagens principais de Gênesis: o próprio Adão, Eva, Caim e Abel, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Temos outros personagens importantes, mas esses são os principais. Nós vimos aqui nessa introdução que o objetivo de Gênesis não é contar uma história detalhada desses personagens, é contar a origem do pecado, a queda do homem, a nossa reconciliação e a história dos patriarcas, a promessa de Deus para Abraão, a promessa de Deus para Adão. Esse é o objetivo de Gênesis. Nós iniciaremos aqui a falar propriamente de Adão. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeira parte desse versículo. Deus diz: façamos o homem. Este façamos no plural dá a entender aqui que está se referindo à Trindade. Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1:2. E o apóstolo João, no capítulo 1 de João, ele nos fala que a palavra estava no início. A palavra era Deus. A palavra é Jesus. Jesus estava no início, Jesus era Deus, e por meio de Jesus foram feitas todas as coisas. Então façamos o homem a nossa imagem. Façamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O próprio Deus fez o homem. Amém? A nossa imagem. Essa palavra imagem, ela não quer dizer que nós somos iguais a Deus. Nós refletimos a imagem de Jesus Cristo. Como Paulo mesmo fala na carta de Coríntios, nós refletimos a imagem de Jesus Cristo. Nós devemos ser santos como Jesus foi santo. Jesus é único, é igual. Jesus é sem pecado, é puro. É o Cordeiro puro, sem pecado. Então nós refletimos essa imagem de Jesus. Nós não somos iguais, nós não somos equiparados a Deus nem a Jesus. Nós somos abaixo de Jesus, porque nós nascemos no pecado, como vamos ver mais adiante na história de Adão. Gênesis 2:15. Deus colocou o homem no jardim do Éden.
Diz assim, Gênesis 2,15: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. No versículo 7, Deus formou o homem, o próprio Deus formou o homem do pó da terra. E no versículo 18, Deus faz a mulher de uma das costelas de Adão. Então Deus formou o homem do pó da terra. Deus viu que o homem estava só e não era bom que o homem ficasse só. O homem precisava ser completo. O homem ainda não estava completo, apesar de estar formado. Deus fez a mulher da costela de Adão. Deus fez a mulher do lado de Adão. Deus não fez a mulher para ficar nem à frente, nem atrás, nem acima e nem embaixo. Fez do lado para ser companheira, ajudadora, auxiliadora do homem, para viverem juntos, como ele fala, uma só carne, o homem e a mulher. Deus formou o homem para ter um relacionamento com ele. Deus quer ter um relacionamento comigo, com você. Deus quer ter um relacionamento com todos nós. Não é porque Deus precisa, mas é porque Ele sabe que o homem precisa ter um relacionamento com Deus. E o homem precisa ter um relacionamento com outras pessoas. Então nós temos um relacionamento direto com Deus e relacionamento com as pessoas. Amém? Deus disse ao homem para cultivar, para cuidar do jardim que ele fez no Éden. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar. Esta palavra cuidar, podemos falar que Deus colocou o homem para administrar tanto o jardim do Éden quanto a mulher e a sua família. O homem, ele é para cuidar da mulher, cuidar da família, proteger, dar esse apoio. E o homem foi colocado no jardim do Éden para cultivar, para cuidar, para administrar todas as coisas criadas por Deus. Tudo foi criado por Deus. E Deus colocou o homem para administrar toda a sua criação. Versículo 17, Gênesis 2,17. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus deu uma ordem a Adão, e a ordem foi dada para Adão. Deus ordenou ao homem, Adão, e ele diz o que Adão deve fazer, e ele diz o que Adão não deve fazer. O que Adão deve fazer? Comer livremente de qualquer árvore do jardim. E o que Adão não deve fazer? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem do que fazer e o que não fazer, e tem uma consequência. Se Adão comer da árvore do conhecimento do mal, certamente morrerá. Não fisicamente, mas espiritualmente. Ele quebrará esta intimidade, esta comunhão com Deus, do homem com Deus. Se ele não obedecer a Deus, vai quebrar esta comunhão. Pecado. Gênesis. Amém. Tivemos um problemazinho técnico aqui com a internet, mas voltamos ao vivo, amém? Tudo ok? Então vamos voltar aqui ao versículo de Gênesis 3, versículo 6. Não sei se deu para acompanhar, mas em Gênesis 2,17, Deus ordena ao homem para comer livremente de qualquer árvore do jardim do Éden, mas que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente quando ele comer, ele iria morrer.
morrer não fisicamente, mas espiritualmente. Ele ia quebrar este contato, essa comunhão, essa intimidade com Deus iria ser quebrada porque o homem desobedeceu a Deus. Amém? Capítulo 3, versículo 6. E na parte final do versículo 6 diz: e o deu ao seu marido, que comeu também. Vamos ler aqui o versículo completo para dar um melhor entendimento. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Essa parte final do versículo, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Geralmente, nós atribuímos o pecado, e erradamente, à mulher, a Eva. Qualquer conversa que nós falamos sobre o pecado inicial, Eva pecou, foi por causa de Eva. Não, meus irmãos, não foi por causa de Eva. O pecado foi por causa de Adão. Deus deu uma ordem a Adão para ele cuidar, cultivar, administrar todas as coisas. Foi a ordem dada para Adão. No versículo 17, no capítulo 2, versículo 17, o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do mal. Então foi Adão o responsável pelo pecado. Lá em Romanos 5,18, na nova versão transformada, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Paulo fala aqui: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O responsável pelo pecado é Adão. E com ele a morte. A consequência do pecado é a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Todos, a partir de Adão, nasceram no pecado. No versículo 8, Gênesis 3:8, o homem se esconde de Deus. Parece assim, brincadeira, né? Como o homem vai se esconder de Deus? O homem não pode se esconder de Deus. Deus é onipresente. Deus é onisciente, é onipotente. O Adão, quando ele come do fruto proibido, lá do conhecimento do bem e do mal, ele cai na realidade, ele entra no pecado, porque anteriormente o Adão conhecia o pecado, conhecia a morte como uma teoria, teoricamente. Teoricamente ele sabia que se ele comesse daquela fruta, ele ia morrer. Mas ele não sabia na prática o que ia acontecer. Quando ele come da fruta, que ele morre para Deus espiritualmente, vive para o mundo, cai no pecado, ele cai na real. O que acontece? Ele se afasta de Deus. Por que ele se afasta de Deus? Porque o pecado nos afasta de Deus. Quando nós pecamos, nós tentamos nos esconder de Deus. Quando nós fazemos alguma coisa errada, nós podemos nos esconder aqui do pastor Wilson, posso me esconder do Danilo, vou tentar me esconder de Deus, mas Deus vai estar vendo, na verdade, o que eu faço de errado. Deus está vendo o que nós fazemos de errado. Deus está vendo o nosso pecado. Então, não podemos nos esconder de Deus. E quando pecamos, Deus pergunta. Deus tinha uma intimidade com o homem, né? Nós já vimos que Deus criou o homem para ter uma intimidade com ele, para ter uma comunhão. Então Deus vem ao jardim do Éden. Quando Adão ouve a voz de Deus, ele se esconde e Deus pergunta dele:
Adão, tu comeste do fruto que eu proibi? O que Adão faz? Adão, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Outra consequência do pecado: nós não assumimos nosso erro. Adão jogou a culpa na mulher, envolveu a mulher no pecado dele, porque a ordem foi dada para ele quem tinha que cuidar, que administrar, zelar pela mulher, cuidar da mulher, cuidar das coisas que Deus fez. Ele envolve a mulher, foi a mulher, e ainda envolve Deus, culpa Deus, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Ele não assume a culpa. Deus está ali com Adão, dando uma segunda chance para Adão. Deus sabia que Adão havia pecado, havia comido do fruto proibido, e Deus pergunta dele se ele comeu. Mas o coração duro, cheio de pecado de Adão, ele joga a culpa na mulher e joga a culpa em Deus. Ele é o cabeça, o homem é o cabeça da família. O homem tem que assumir a responsabilidade, tem que assumir os erros. Deus dá uma oportunidade para ele, uma segunda chance. Não sabemos o que iria acontecer se Adão admitisse o erro dele. Mas Deus deu essa segunda chance a Adão, e Ele dá essa segunda chance a todos nós. Como eu falei, nós devemos confessar o nosso pecado a Deus, quando Ele nos dá essa oportunidade de confessarmos, de fortalecermos. Se nós confessarmos o nosso pecado, nós iremos fortalecer a nossa intimidade com Deus. No versículo 15, ele dá aqui mais uma... Estamos aqui terminando já. Versículo 15, Gênesis 3,15. Deus fala que Ele colocará uma inimizade entre a serpente e a mulher. O homem joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente. Então Deus dá uma ordem aqui de inimizade entre a serpente e a mulher, a descendência da serpente e a descendência da mulher, que irá se concretizar na vinda de Jesus, nos evangelhos. Jesus é tentado por Satanás, depois que ele jejua, e Jesus derrota Satanás. Então a descendência da mulher é Jesus, derrota Satanás. E o inimigo, nós sabemos que ele procura nos afastar de Deus. Ele sabe que nós temos uma comunhão com Deus, nós buscamos uma comunhão com Deus, e constantemente ele nos ataca, querendo romper esta intimidade, querendo criar uma barreira entre o homem e Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele nos deu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se nós confessarmos nossos pecados, se nós nos arrependermos, aceitarmos Jesus, Ele é fiel e justo para apagar todo o nosso pecado. Gênesis 3,17. Maldita é a terra por sua causa. Com o pecado de Adão, ele saiu do jardim do Éden, ele passou a ter que cultivar a terra, porque até então Adão só administrava. Agora ele vai ter que trabalhar, ele vai suar, ele vai cansar, ele vai morrer, porque Deus fala para fechar os portões do jardim do Éden, para que ele não coma da árvore da vida eterna. Ele já comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora ele não poderá mais comer da árvore da vida eterna. A vida eterna só em Jesus Cristo. Amém? Gênesis 3,19. Porque você é pó e ao pó retornarás. Então, Adão foi gerado do pó, com a consequência do pecado, a morte, ao pó ele retornará. Gênesis 3,21. Deus fez roupas de pele para Adão e Eva, que eles estavam nus, cobertos com folhas. Deus sacrificou
uma de suas criações, um animal, fez uma roupa de pele para eles. Deus expulsa o homem do jardim do Éden. No capítulo 4, do versículo 25 ao 26, nós temos aqui o fechamento aqui de Adão, com o nascimento de Sete, e Sete gera Enos. E é neste momento aqui que a Bíblia relata que começou-se a invocar, retornou-se a invocar o nome de Deus, porque até então, depois do pecado de Adão, nós temos uma tentativa de retornar essa comunhão com Deus em Caim e Abel, que é o que nós vamos passar agora. Acho que não vai dar tempo para nós terminarmos hoje. Capítulo 4, do versículo 3 ao 5, é a história de Caim e Abel. Caim e Abel apresentaram ofertas ao Senhor. O Senhor aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. A Bíblia não nos dá detalhes sobre Caim e Abel, o que motivou eles a fazer essa oferta, quem ordenou eles a fazer essa oferta, mas nós podemos tirar uma conclusão aqui de que em algum momento eles tiveram contato com Deus ou ouviram falar de Deus através de seus pais e tentaram fazer essa comunhão, retornar essa comunhão, essa intimidade do homem com Deus. Ofereceram uma oferta. A oferta de Abel, Romanos 11:4, diz que pela fé Abel ofereceu uma oferta a Deus, uma oferta agradável, pela fé, uma oferta de coração, uma oferta de intimidade com Deus. Porém Caim fez uma oferta de qualquer jeito. Como nós ofertamos a Deus? Como nós ofertamos nosso tempo a Deus? É aqueles segundos antes de dormir, você lembra de Deus? É assim que você quer ser lembrado? Caim foi assim. Caim não teve fé, Caim não acreditou. Caim fez a oferta porque, talvez induzido pelo irmão, não teve a fé que Abel teve. E o próprio Deus vem e fala com Caim: se você fizer o bem, capítulo 4, versículos 6 e 7, se você fizer o bem, não será aceito, mas o pecado deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então nós vemos aqui que Deus dá uma orientação a Caim, dá uma orientação como orientou o pai para não comer do fruto proibido, e Deus dá uma segunda chance para Caim. Se você fizer o bem, não será aceito. Deus deu uma segunda chance a Adão, mas Adão escolheu o pecado, assim como Caim escolheu o pecado. Deus fala: você deve dominá-lo. O pecado quer te dominar, mas você deve dominá-lo. Travou? Perdão pelos irmãos que a nossa internet hoje está complicada. Estamos terminando já. O capítulo 4, do versículo 8 ao 12, o próprio Deus vem, fala com Caim, pergunta sobre o seu irmão. Caim, com inveja da oferta que foi aceita por Deus, a oferta de Abel foi aceita por Deus, Caim ficou com inveja de Abel. Deus deu uma segunda chance, deu uma oportunidade de Caim fazer uma oferta agradável a Deus, de coração, com fé, mas Caim deixou o pecado dominá-lo, matou seu irmão. E Deus pergunta a Caim: onde está o seu irmão? E Caim responde: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Assim como o seu pai Adão, Caim transferiu a responsabilidade dele, o erro dele, na verdade, Caim transferiu o erro dele para Deus. Eu sou responsável por meu irmão? O Senhor é Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Então,
Deus amaldiçoa Caim, amaldiçoado é você pela terra. Assim como Adão foi amaldiçoado voltando à terra, saiu da terra, a terra, Adão cultivava no jardim do Éden e agora passou a cultivar na terra, com o sol da terra. E assim é com Caim. Capítulo 4, versículo 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor. Pecado, como nós vimos em Adão e em Caim, o pecado nos afasta de Deus. Caim foi para a terra de Nod. Essa terra de Nod significa peregrinação. Então Caim peregrinou o resto da vida dele. Ele poderia estar ali junto com Deus, mas não, ele escolheu o pecado e agora ele viveu errante sobre a terra. Conclusão: nós aprendemos com essa história de Adão, Caim e Abel. Deus nos dá responsabilidades. Nós, como homens, temos a responsabilidade sobre a nossa família, sobre a sociedade. Nós temos que cuidar, nós temos que administrar nossas esposas, nossos filhos. Nós temos que cuidar dos nossos pais. Nós temos que zelar por esta responsabilidade que Deus nos deu. Deus criou tudo e colocou o homem para administrar suas coisas. Mas também dá ao homem a possibilidade da escolha. Deus nos dá a responsabilidade, mas Ele também nos dá a escolha. A escolha de fazer o bem, o certo, e a escolha de fazer o errado. A escolha de viver a vida eterna e a escolha da morte, o pecado. Deus quer que sejamos obedientes porque o amamos e não por obrigação. Então Deus fez o homem para ter essa intimidade com Ele, mas Deus não obriga o homem a ter essa intimidade com Deus. Ele dá uma escolha. Então, que nós saibamos ter essa responsabilidade na hora de termos as nossas escolhas e fazermos nossas escolhas. Nós devemos colocar Deus à frente. Nós devemos colocar o Espírito Santo de Deus. Nós devemos orar, perguntar a Deus se é o propósito dele, se é o que ele quer, se é o que ele preparou para cada um de nós. Então, que nós possamos aprender um pouco com a vida de Adão. Adão teve um relacionamento de intimidade com Deus, mas o homem escolheu o pecado. O primeiro Adão escolheu o pecado e a consequência é a morte. Mas Deus é misericordioso e nos deu Jesus, o segundo Adão, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. A morte de Jesus foi a nossa salvação. A morte de Jesus nos leva à vida eterna com Deus. Amém? Gostaria de chamar o pastor Wilson para encerrar com uma oração, e que você seja abençoado nesse dia, e obrigado. Oramos nesta manhã, agradecido a Deus que você que participou desse estudo da Palavra de Deus possa refletir como está a sua vida diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, esse grande privilégio que tivemos neste momento, estarmos juntos aqui, proclamando a Tua Palavra, Senhor, e cremos que ela nunca voltará vazia,
mas que nesta manhã ela alcançou corações, Pai. Que o Senhor continue abençoando, continua, Senhor, nos dando graça, alegria, e todos aqueles que estão, Senhor, participando conosco nesta manhã, seja ricamente abençoado, Pai. Que as Tuas mãos divinas possam tocá-los, curá-los e libertá-los, Pai, para que eles possam também Te adorar. Assim nós oramos agradecido por tudo, no nome de Jesus Cristo.